Nós estamos aqui hoje, nós saímos das nossas casas por conta de um motivo, porque nós desejamos ver ao Senhor. Então nos purifique, Paizinho. Faça em nós o teu querer. Tenha liberdade sobre nós. Oh Senhor, cale as mentiras, os enganos que Satanás tem lançado sobre a nossa mente. Nós repreendemos todo espírito de confusão, tudo aquilo que vem para trazer discórdia, tudo aquilo que vem para trazer confusão em nossas mentes, Pai. Nós queremos declarar as verdades do teu reino fluindo sobre nós. Nós cremos que nós somos filhos amados. Nós cremos que nós somos mais que vencedores. No Senhor está a nossa alegria. Se você tem se sentido triste, abatido, eu quero te convidar a declarar: o Senhor é a minha alegria, Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha força. O Senhor é comigo, Ele luta as minhas batalhas, eu não estou sozinho. Desde já nós repreendemos todo espírito de morte, todo espírito de suicídio que está sobre este lugar, porque nós temos um Deus que cuida, nós temos um Deus que é um bom Pai, nós temos um Deus que traz alegria sobre as nossas vidas. Se você tem se sentido incapaz, se você tem lutado contra o pecado, mas não tem conseguido vencer essa batalha, eu quero te dizer nessa noite que o seu Deus está contigo, que essa luta você não luta sozinho. Você tem um Deus que luta com você. Não é pelas suas próprias forças, mas é através do poder de Deus que opera na sua vida. Então abra o seu coração nessa noite. O Espírito Santo quer falar com você. O Espírito Santo quer trazer transformação sobre a sua vida. Esteja livre para receber tudo que o Senhor tem para você nessa noite. Existe uma porção preparada nos céus para ser liberada sobre a sua vida. Esteja aberto para receber tudo que o Senhor tem para você nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus aí? Glória a Deus. Podem se assentar, por gentileza. Enquanto você se assenta aí, olha para esse brother do seu lado, essa sister do seu lado aí, e fala para ela aí: cara, que bom que tu tá aqui, mano, na Rede Jovens Power. Prepara as informações para nós. Pode preparar o vídeo primeiro, pode ser? Só solta quando eu falar. Gente, vamos falar um pouquinho sobre o Revival. Quem já participou, interagiu com a gente nas redes sociais aí? Quem acha que já descobriu quem é, que virá aqui com a gente? Jesus, Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito, né, gente? Então já sabe, né, gente? É o mais importante. Podem apagar as luzes do palco então aqui. Vamos começar com o vídeo. Depois a gente dá sequência aqui nas informações, tá bom? Bora lá? Pode apagar as luzes também do palco, tá? Tudo certo aí, gente? Quer ajuda aí? Suspense. Quem gosta de suspense? É tudo combinado, né? Suspense, só para você ficar com mais vontade de saber quem é, tá? Puder apagar essas luzes aqui também, as brancas estão aqui na frente, Daniel. Quer mudar os planos? A gente deixa do final, porque estão tudo curiosos, a gente deixa para o final. Pode ser, gente? Ah, no final, cara, de boa. Ó, não solta não, peraí. Aí, agora acho que vai, hein, gente? Bem-vindos à cidade da transformação.
Uma geração que busca mais do que o comum. O som da adoração que ecoa através dos corações. Vamos voltar de novo, volta pra nós. Aí, olha a Isa aí, gente, ó. Ela tá culta demais ali, não tá, gente? Repreende o inimigo aí, gente, vai. Da transformação. Uma geração que busca mais do que o comum. O som da adoração que ecoa através dos corações. Uma jornada de crescimento e descoberta. Prepare-se para a Revival Conference. Juntos, vamos desencadear um verdadeiro avivamento. Você pode aplaudir Jesus essa noite. Isso aí, então tá lançado oficialmente a nossa... Teve um delay ali, né, gente? Mas vai dar tudo certo. Nosso Yuri, pode acender as luzes para mim aqui. Então, pulou ali a parte. Então, nossos convidados serão Israel Subirá na palavra e também o Léo Matos, que é da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Já esteve com a gente aqui, né, gente? Um ministério muito, muito relevante em Belo Horizonte, no Brasil, tá? Tem feito a diferença. E o louvor... alguém que já esteve com a gente aqui vários anos, né, gente? Eu lembro que no Vox Day de 2004, primeira vez lá no SES Gravatás, 2005, se não me engano, ele estava lá com a gente, foi muito especial. Quem conhece o Alessandro Reis? Deixa eu ver. Uma galera. Os mais óbvios que não conhecem, vocês vão conhecer. Um homem de Deus, uma graça para ministrar louvor. Vai ser muito especial, tá? Então, as inscrições estão abertas a partir de hoje, no final, ali na Vox Store, ali no hall de entrada, aqui na minha esquerda, tá? O valor será R$40 para todos os dias, tá? E nós estamos com a ideia, eu quero dar um spoiler para você. Dia 2 de novembro é o feriado, certo? Então, nós queremos abrir o Revival talvez diferente. Não com a conferência com palavra e louvor, nós queremos fazer um luau lá fora. Um tempo muito especial de adoração, um trem muito louco. Quem que acha legal essa ideia, gente? Quem anima aí, tá com a gente, vai ser muito especial, né? Fazer um negócio, uma vibe bem legal, um luau, tipo um summit, a virada ali das 6 horas, acho que vai ser bem legal. Fechou? Bora lá, pode pôr as informações aqui. Então no final, você já pode garantir a sua inscrição, R$40, a sua pulseira do Revival, tá bom? Pode passar? Rapidinho aqui, que o Rafa está ali prontinho para derramar a palavra sobre nós. Está aqui a campanha 2 a 2. Quem compartilhou a terceira mensagem na sua célula hoje aí, quem está seguindo aí, está sendo muito especial. Esse momento de preparação. Eu quero, olha para mim aqui, ó, atenção todo mundo, sem conversar, olha para mim aqui. Gente, é um momento muito importante para nós como juventude, como igreja, né, nessa missão que é nos dada de ser enviados. Quantos gostariam de ganhar uma vida para Jesus ainda esse ano? Gente, não tem nada mais gostoso, né? Para o nosso espírito, tão fortalecedor que é ganhar uma pessoa para Jesus, é ensinar, é compartilhar da nossa vida. Isso é assim uma grande dinamite para a nossa fé. Eu sei que Deus vai te usar em nome de Jesus, tá? Não deixa nada te impedir. Já procura o seu líder. Se não está sendo falado na sua célula, fala, cara, o que é esse negócio de 2 a 2? Eu preciso participar. Vamos embora, vamos juntos para a gente conquistar e chegar ao final do ano aí. Vamos ter encontros em novembro, vamos ter batismo em dezembro, nossa noite de encerramento, nossa última reunião de encerramento com batismo, vai ser uma grande festa, não vai, gente? Vai ser muito especial, então muitas coisas virão pela frente, e a gente conta com o seu empenho, com as suas orações, com essa missão de irmos e fazermos discípulos, tá bom? Pode passar? Ativação do Dom Profeta, semana que vem, gente.
Cara, quem aqui quer receber muito do Espírito Santo aqui, quer ser usado por Deus, quer aprender sobre esse assunto, de aprender a ouvir a voz e ser essa voz profética para as pessoas ao seu redor, para onde Deus nos coloca, isso vai ser muito especial. Gente, olha só, começa na sexta-feira, e você não pode ficar de fora, não tem inscrição, é free, é grátis, tá? Vai vir aqui nossos convidados americanos, inclusive o Sérgio e a Diana, que são os filhos. Ele é o filho, né, do pastor Ari Skate, então tá com a gente aqui, vai ser muito especial, tá certo? Então já coloca na agenda da semana que vem. Quem gosta de desafio aí, gente? Deus colocou no meu coração esse desafio para a gente encerrar o ano com chave de ouro, e eu quero aqui desafiar o seu coração nessa noite. Quantos gostam de desafio? Deixa eu ver, fala para mim, faz um tchau para mim aqui. Quem gostaria de ler a Bíblia toda ainda esse ano? Então essa é a sua oportunidade. Vamos começar 1º/10 até 31 de dezembro. Vai ser tão fácil? Nem tanto, mas é impossível? Não. Sabe quantos capítulos darão? Cerca de 13 capítulos por dia, é muito. Você acha que é impossível? Mas, cara, vai ser assim, eu tenho certeza que Deus vai ministrar muito ao nosso coração. E eu quero, por favor, tente pelo menos. Pode ser? Vamos tentar? Olha para esse brother do teu lado e fala, mano, vamos tentar. Vamos embarcar na palavra, vamos mergulhar na palavra, vamos ler a Bíblia toda em 3 meses. Eu quero saber, poder bater no peito e falar assim, cara, eu já li a Bíblia em 3 meses. Quem gostaria de bater a mão no peito para a glória de Jesus? Amém? Para aprender, para relembrar, para o Espírito Santo ministrar o teu coração. Então está aqui, começa 1º/10, nosso desafio, e vai até 31 de dezembro. E você não vai ficar de fora, e vamos compartilhar. Tem um grupo dos jovens da leitura bíblica. Depois peço do seu líder, que lá no grupo eu vou mandar, ele vai encaminhar com você, é só você clicar e você já cai no grupo do WhatsApp direto, tá bom? Pode passar, acho que está acabando. Quem gosta de dançar aí um street dance, aí, dança de rua, tem alguém? Está precisando de mais rapazes ainda, moças também, mas rapazes. Ó, estão aqui fazendo essa nova formação, né, do grupo de dança. Então você é só contactar aqui com o Arley, o telefone está aqui, 997740440. Gravou? Não, né? Se não gravou, pede seu líder depois, que ele vai te mandar esse flyer no seu WhatsApp, tá bom? Pode passar? E tá aí, os nossos convidados, Léo Matos, Israel Subirá e Alessandro Reis, 3 e 4 de novembro, você não vai ficar de fora, tá imperdível, vai ser sobrenatural, pode passar. E amanhã, o último aviso aqui, a informação aqui é amanhã tem o nosso filme. Alguém aqui ainda gostaria de ir e não comprou o seu ingresso? Levanta a sua mão. Que tem mais, você precisa ter 16 anos pelo menos, tá? Para você assistir o filme com a gente amanhã. Nós já chegamos, acho que nos 200 cadeiras já vendidas. Gente, é R$25 o ingresso, mais a pipoca, mais um refri ou suco. É um assunto muito importante. Alguns pastores, algumas pessoas já foram no lançamento quinta-feira e ficaram realmente muito impactados com a mensagem do filme e especialmente no despertar essa indignação que causa, né, gente? Que crianças são traficadas para várias práticas sexuais, escravas, venda de órgãos, né? Então vai tratar uma história baseada em fatos reais. Então vale a pena a gente poder participar enquanto a Disney lança Barbie, que vem para destruir, tentar distorcer os princípios da família. Aqui nós temos algo muito importante, um assunto muito sério, que nós queremos como igreja poder fazer parte e ganhar essa causa nas nossas orações e nesse conhecimento. Estamos juntos? Então as orientações, no final, lá na sala dos voluntários, a galera vai estar lá passando, você que já comprou o seu ingresso, você vai ter que retirar lá. Se você ainda quer comprar, tem como você ainda comprar ainda hoje, porque ainda existe algumas cadeiras para serem vendidas. E se você nem pensou aí, cara, faz, você pode, vai que vai ser muito especial, muito importante, estamos juntos nesse desafio, tá bom? E lembrando, é ordem de chegada, você não pode marcar a cadeira para ninguém lá, você chegou, você entra na sua cadeira e espera a galera acabar de chegar, tá? É ordem de chegada, você escolhe a cadeira que você quiser. Tamo junto? Beleza? Então tá. Vamos lá, Rafinha. Lembrando que hoje é nosso último episódio da nossa série, né? É o nosso último episódio da série Sexualidade e Santidade. Quem está gostando, gente, da série? Foi importante?
Deus tem falado muito com a gente, nos ensinado muito, né? E o Rafa hoje vai finalizar com chave de ouro. Eu creio, olha para mim, gente. Abra teu coração para essa noite. Eu creio que o Espírito Santo quer muito ministrar o teu coração. E a presença dele vai descer neste lugar de maneira tal. Nós vamos sair daqui hoje transformados, cheios dele, libertos, sarados. Você quer isso, sua vida? Amém? Então receba em nome de Jesus. Paz e graça, juventude Vox Day. Que responsabilidade, né? Estar aqui com vocês, poder fechar essa série com a palavra arrependimento. Eu quero dizer para vocês que é com muito temor a Deus que eu estou aqui. E ali na intercessão, os intercessores tiveram uma direção. A direção que eles tiveram, e eles começaram a fazer a oração de Daniel, que está em Daniel 9. E eles choraram por cada um de vocês aqui. Então nessa noite eu quero dizer, se você não chorar, alguém já chorou por você. Pedindo para que Deus gere no seu coração temor, gere arrependimento no seu coração. Daniel, se você puder. Daniel está aí? Vamos começar então, abrindo nossa Bíblia em Lucas 13, 3. A parte B do versículo diz o seguinte: se não vos arrependeres, todos de igual modo perecereis. Olha o que Jesus está dizendo. Se não vos arrependeres, de todos nós, de igual modo, vamos perecer. Senhor, fale conosco. Estamos aqui para ouvir a Tua voz. Estamos disponíveis para a Tua palavra. Nos instrua. Nos mostre a verdade. Mostra para nós aonde nós estamos errando. E que todos nós possamos nos voltar para o Senhor. Amém? O termo perecer aqui, dessas palavras ditas por Jesus, quer dizer o quê? Ela vem de perecer eternamente. Fala comigo, perecer eternamente. Em João 3,16, Jesus ele usa o mesmo termo, Jesus. Lá em João 3,16, Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida. Perdão, aqui ele diz o seguinte: eu vim para que vocês não pereçam, mas tenham a vida eterna. É isso que Jesus falou. Eu vim para que você não pereça no inferno. Mas você só não vai perecer se você entender que você precisa de Jesus. Você só não vai perecer se você entender que o céu é o seu lugar e que você precisa entregar a sua vida para Jesus. O que Jesus está dizendo aqui? Que sem arrependimento, fala comigo, sem arrependimento. Sem arrependimento, nós todos pereceremos. Então aqui está dizendo, aquele versículo que nós lemos, ali diz, de igual modo, sem arrependimento, todos vão perecer. De igual modo quer dizer o quê? Todos, todas as línguas, raças, etnias, não importa se você é branco ou preto, se você é pardo, se você fala inglês ou português, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, Jesus está dizendo, você vai perecer. Então, irmãos, não importa a bondade que há no nosso coração, não importa se eu dou cestas básicas, não importa se eu faço boas ações, não importa se eu não mato, se eu não roubo, se eu não arrepender e entender que eu sou pecador, eu vou perecer. Olha o que diz em Romanos 5, 12. A mesa de som, pede o Daniel para colocar o que eu pedi, por favor. Romanos 5, 12. Lá diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos, o que a Bíblia está dizendo?
que o pecado ele entrou no mundo por meio de um só homem, que foi Adão. E ele trouxe uma morte. Ele trouxe a morte. Quer dizer que antes de Adão e Eva pecar, não haveria morte. Mas por causa do pecado, o homem passou a morrer. Romanos 3:23 diz: todos nós pecamos e estamos destituídos, ou seja, afastados da glória de Deus. Fala comigo, o pecado, fala mais forte, o pecado me afasta da glória de Deus. Isaías 59, versículo 2, lá diz: são os nossos pecados, são as nossas transgressões que nos afastam de Deus. Os nossos pecados, as nossas transgressões me afastam de Deus e faz o rosto de Deus se cobrir, a ponto que Ele não me vê. Romanos 5,19 diz: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Por causa da desobediência de Adão e Eva, todos nós nos tornamos pecadores. Assim, pela obediência de um só, Jesus, todos nós passamos a ser justificados. Por causa de Jesus, por causa do seu sacrifício, eu passei a ser justificado. O apóstolo Paulo está dizendo em Romanos que por meio de um só homem, o pecado ele entrou no mundo e ele trouxe a morte física e espiritual. Então todos nós que nascemos no mundo após Adão e Eva, nós nascemos no pecado. Adão e Eva, o Senhor os criou, colocou eles num jardim maravilhoso chamado Éden. Significa delícias, coisas boas. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha ao encontro de Adão e Eva. Ele tinha uma amizade linda com o homem, mas o homem pecou. O homem se afastou de Deus. Após a queda do homem, da desobediência, todos nós recebemos o DNA do pecado. Nós passamos a ter um defeito de fábrica. A partir da desobediência de Adão e Eva, todo homem passou a ter um defeito de fábrica. É um vírus que entrou no nosso corpo, na nossa corrente sanguínea, que é o pecado. Romanos 3:10 diz, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos nós nos extraviamos e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só que faça o bem. Paulo está dizendo: não há ninguém bom, bom é só Deus. Até a criança, hoje que nasce, ela é concebida em pecado. Ela não tem a consciência do pecado, mas ela tem a natureza do pecado. Meu bebê, ele sabe que não pode, ele tem 1 ano, e ele pega o cabelo da minha esposa às vezes e puxa, e ela fala não pode, e ele ri para ela. Ele pega meu óculos e joga fora, e eu falo Israel, e ele acha graça. Ele já levou umas palmadas, não pode, mas ele não tem a consciência, mas ele tem a natureza.
mas nós temos a consciência do que é certo e o que é errado. Nós sabemos o que nós devemos fazer e às vezes não fazemos. O apóstolo Paulo também vai dizer em Romanos 8, versículo 5, ele diz o seguinte: os que são da carne se inclinam para as coisas da carne. Paulo está dizendo aqui, quando eu não tenho Jesus, quando eu não tenho o Espírito Santo, eu me inclino para as coisas da carne. E aí ele continua dizendo: mas os que são guiados pelo Espírito são inclinados, ou são guiados pelas coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é o quê? A inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que são da carne não podem agradar a Deus. Fala, se eu vivo na carne, eu não agrado a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A Bíblia está dizendo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Jesus está nos dizendo o que aqui? O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que quando nós estamos longe de Jesus, afastados de Cristo, nós temos uma predisposição para o pecado. Fala comigo, inclinação é uma predisposição para pecar. Todo aquele que recebe Jesus, fala comigo, não está inclinado para a carne, mas para o Espírito, e receberá vida e paz. A Bíblia diz em Gálatas 5,16, aqueles que são inclinados para a carne, eles vão manifestar algumas coisas. A Bíblia diz em Gálatas 5,16, andai no Espírito, e jamais cumprir a concupiscências da carne, porque o que a carne quer é contrário ao que o Espírito quer. Ora, as obras da carne, elas são conhecidas e são manifestas, primeiro, como prostituição, impureza, lascívia, fornicação, adultério, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, dissensões, heresias e coisas semelhantes a essa, diz o Senhor: eu vos declaro que não herdarão o reino de Deus. É a palavra de Deus que está dizendo, é Deus que está dizendo para nós essa noite. Às vezes você está inclinado para a carne, e hoje o Senhor está dizendo: eu quero te dar o meu Espírito. É o meu Espírito, diz o Senhor, que vai te fazer vencer o pecado. Olha o que eu quero que você entenda nessa noite. Você pode até fazer coisas boas, você pode até crer em Deus, mas se você é inclinado para a carne, quando o pecado bater na sua porta, você vai pecar, porque você tem uma pré para o pecado. Mas se você é do Espírito, se o Espírito de Deus habita em você, você tem uma predisposição para o Espírito, para vencer as obras da carne. Mas nessa noite, se você não recebeu Jesus ainda, você pode dizer: Senhor Jesus, entra no meu coração, muda a minha história, muda a minha predisposição para o pecado. Porque o versículo 9 que nós lemos aqui em Romanos 8 diz que o Espírito que habita em mim
vai me ajudar. A Bíblia diz: fugir da prostituição. A Bíblia não diz enfrenta a prostituição, enfrenta o pecado. A Bíblia está dizendo foge, porque o pecado de prostituição você não deve enfrentar. Vocês lembram? José fugiu. Quando a mulher veio em cima dele, ele correu. E hoje o Senhor está nos dizendo que o pecado, ele vai bater na sua porta, mas você precisa fugir. Não queira dar um de fortão, de super espiritual. Entenda, eu preciso de Cristo, e se eu não der conta, eu vou fugir. A Bíblia diz que quem está em Cristo pode até pecar, mas não vive no pecado. Fala comigo: eu estou em Cristo. Eu posso até pecar. Fala, eu posso até pecar, mas eu não vivo no pecado. O pecado é um acidente na minha vida. Fala forte: o pecado é um acidente na minha vida. Agora vocês entendem porque Jesus enviou o seu Filho Jesus Cristo? Agora vocês entendem por que teve que ter derramamento de sangue? Para a remissão dos nossos pecados. Quando Jesus na cruz do Calvário, Ele está ali, e Ele entrega o seu corpo, para ser crucificado por mim e por você. Há um momento na cruz que o pecado da humanidade vem sobre Ele. O pecado gruda em Jesus, e a Bíblia diz que Ele sentiu a ausência do Pai, e Ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer: Deus, Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Naquele momento Jesus sentiu sozinho, porque lembra que eu falei para vocês, está escrito: o pecado, a transgressão afasta Deus das pessoas. Naquele momento Deus se afastou de Jesus, porque o meu pecado estava sobre Ele. A Bíblia diz que Ele derramou sangue por mim e por você. E Ele olha para o céu e Ele diz: Senhor, já que eu estou sentindo sozinho, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tetelestai, está consumado. Foi por mim e por você que Jesus morreu. E Ele diz em 1 João 2, de 1 ao 6: meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, lembre-se, temos um intercessor, um advogado junto ao Pai. O nome dele é Jesus Cristo, o justo. Se você pecar, você precisa lembrar: à direita de Deus Pai há um advogado, e o nome dele é Jesus Cristo. E Ele é o pagamento, Ele é a propiciação pelos seus e os meus pecados, e não só pelos meus e os seus pecados, e também do mundo inteiro. Hoje o que Jesus está nos dizendo é, versículo 2: Ele é a propiciação, o pagamento pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo pecado do mundo todo. Sabemos que conhecemos, que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Você disse que conhece Jesus, mas você tem guardado os mandamentos dele? Você tem obedecido o que ele tem dito na palavra? Aquele que diz: eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos,
É a Bíblia que está dizendo, não é eu. A Bíblia diz: se você diz que conhece Ele, e não guarda os mandamentos, e não vive de maneira que agrada a Deus, você é um mentiroso, e a verdade dele não está em nós. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus, e esse amor está sendo aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como Jesus andou. Quem quer andar como Jesus andou? Jesus, ele veio na terra, ele jamais pecou, mas ele carregou no madeiro o nosso pecado. A Bíblia diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado na cruz, ele se tornou maldição para que eu e você tivesse vida, para que eu e você tivesse esperança. Aquela cruz não era de Jesus, aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, mas ele se ofereceu, ele se entregou por mim e por você. E o que ele diz na palavra: arrependam-se e crede no Evangelho. É isso que ele está dizendo nessa noite. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Jesus derramou seu sangue limpo, para pagar pelo meu sangue contaminado. Lembra do que eu falei? O vírus do pecado. O pecado é um vírus, entrou dentro da humanidade. Alguns teólogos modernos têm tentado substituir a doutrina do arrependimento pela doutrina da graça. Alguns teólogos modernos têm falado que o arrependimento é desnecessário. Alguém já viu isso? Alguns teólogos têm falado que a doutrina do arrependimento não está na moda. Mas essa doutrina, ela não é antiga, ela não é antiquada. Essa doutrina não é para aquelas pessoas que não são salvas. Essa doutrina é para todos aqueles que pecam. Se eu peco, eu preciso me arrepender dos meus pecados. E as igrejas e os evangelistas não têm pregado sobre pecado, não têm pregado sobre arrependimento. Quase não ouvimos falar sobre pecado, sobre arrependimento. Eu nunca estive tão nervoso como eu estou agora. Não sei se vocês estão percebendo. Porque falar sobre arrependimento é confrontar. Falar sobre pecado é um confronto. Eu não gosto muito de palavra de confronto. Mas o Senhor me disse: as igrejas brasileiras não têm pregado sobre confronto, não têm pregado sobre a doutrina do arrependimento. E o que é pecado? Pecado é transgredir as leis morais de Deus. Pecado é fazer aquilo que Deus proíbe, ou deixar de fazer aquilo que Ele manda. Porque às vezes a gente acha, pecado é fazer aquilo que Deus, pecado é fazer aquilo que Deus não quer. Mas não é só fazer o que Deus não quer, é quando eu deixo de fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Deus mandou amar o próximo, e às vezes a gente não ama o próximo. Então eu estou deixando de fazer aquilo que Ele ordenou. Porque o primeiro mandamento é: amarás a Deus de todo o seu coração. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você se ama. E às vezes a gente fala que não ama as pessoas. Então nós estamos pecando, porque nós estamos deixando de fazer aquilo que Ele ordenou.
Fala comigo, o pecado é uma fera que cresce na proporção daquele que o alimenta. Fala comigo, o pecado cresce com a sua prática. Mas como eu vou vencer o pecado? Eu venço o pecado parando de pecar. Fala comigo, eu vencerei o pecado parando de pecar. A Bíblia diz em Romanos 8:26, e da mesma forma, também o Espírito nos ajuda nas nossas. Irmãos, é só o Espírito Santo que vai nos ajudar a vencer o pecado. É só o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, não sabemos pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo nessa hora está gemendo por você e está dizendo ao Pai. Na intercessão, uma irmã teve uma visão. Ela teve uma visão de alguns jovens usando um casco de tartaruga. E Deus falou para ela: esse casco são jovens que estão com o coração e a vida bloqueada. Eles até querem parar de pecar, mas o pecado já está habitando nela. O pecado já faz parte da vida, e ela não consegue lutar contra aquilo. Mas eu sei que nessa hora, nesse salão, tem ao redor dele intercessores que estão clamando por você, e eles estão pedindo ao Pai: Senhor, traga o batismo de arrependimento. Mostra para os meus irmãos, para as minhas irmãs, o que eles estão fazendo que desagrada a Deus. E nessa noite, o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, vai trazer para você o arrependimento. A Bíblia vai dizer que o remédio para curar o pecado, fala comigo, o remédio para curar o pecado é o arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento vem da palavra grega, que significa conversão, mudança de direção. Fala comigo, mudança de mente, mudança de direção. Eu estou indo por esse caminho e eu entendo que está errado, que eu não devo fazer parte desse caminho, então eu faço a conversão, e eu volto para o caminho correto, e eu volto para Deus, e eu volto para agradar o Senhor. Hoje o Senhor está dizendo: você está andando no caminho da maldade, você está andando nas rodas que não convém, você está vendo pornografia, você está pecando no seu relacionamento, tendo sexo fora do casamento. Mas você começa a entender que isso é errado, e o próprio Espírito de Deus te volta para o caminho correto. E é isso que o Espírito Santo quer fazer nessa noite. Fala comigo, eu preciso voltar para o caminho correto. Eu preciso ter uma metanoia, uma mudança na minha mente. Arrepender significa desejar uma mudança de comportamento, de mentalidade, de atitudes em relação ao pecado cometido. Para concluir a mensagem, eu quero trazer para você um exemplo de dois homens de Deus. Um homem que se arrependeu e outro homem que fingiu que arrependeu, e até disse: eu pequei, me perdoa, mas não tinha arrependimento. Se você pesquisar na Bíblia, vai contar a história de 7 homens, 5 homens que disse para o Senhor: eu pequei, me perdoa, mas o Senhor não aceitou
o pedido de perdão desses 5 homens, apenas de 2, que é Davi e o filho pródigo. Poderia falar aqui para vocês de Balaão, poderia falar de Acás, poderia falar de Judas Iscariotes, mas eu decidi trazer hoje a vida de Saul, que é um homem que disse para o Senhor: eu pequei. Em 1 Samuel 15, capítulo todo, nós não vamos ler. Lá diz que Samuel, ele chega até ali o rei Saul e diz para ele: assim diz o Senhor para você, vai até os amalequitas, até os amaleques, e fere eles, destrói tudo, vai ter guerra com eles, porque eles desonrou o nome do Senhor. Então Saul pega o exército, ele vai para a guerra com os amalequitas, com Amaleque, e chegando na guerra, ele destrói tudo. Mas no momento que ele vê o rei Agag, ele diz para ele, Saul diz para ele, o Agag diz para ele: não me mate, eu tenho muito bois, muito dinheiro, muito ouro, fica para você, poupa a minha vida. Saul então poupa a vida de Agag. E o que o Senhor disse para ele? Vai contra os amaleques e destrói tudo. E ele não obedeceu às ordens do Senhor. Quando ele volta para Israel, Saul então, Deus fala com Samuel. Samuel 15:10, coloca para a gente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se entristeceu e toda a noite clamou ao Senhor. 1 Samuel 15, versículo 24. E aí Samuel chegou até ele e disse para Saul: o Senhor está triste com você, o Senhor vai destituir você como rei. Coloca o versículo 24. Então disse Saul a Samuel: eu pequei. Não deixa nada acontecer comigo, não, eu pequei. Samuel, eu pequei, Samuel, pois transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras. Sabe por que eu pequei? Nós temos justificativa para o pecado. Rafael, eu pequei porque minha namorada estava lá em casa, aí ela estava no meu quarto, aí quando eu vi, nós demos um beijo, aí o negócio esquentou, ficou daquele jeito, e aí não deu para segurar, aí eu pequei. Foi isso que Saul disse para ele: quais são as desculpas que você tem dado para Deus? Sabe por que eu pequei, Rafael? Porque foi no terminal lá, fui levar uma menina da igreja, sabe? Aí ela foi conversando comigo, foi chegando o rosto bem pertinho, conversando comigo. Aí eu vi aquelas boquinhas bonitinhas assim, ó. Aí eu cheguei pertinho e dei um beijo. Desculpas para o pecado. Ele disse: eu pequei porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Próximo versículo. Então disse Saul a Samuel, nós já lemos, né? Versículo 25: agora pois, rogo-te, perdoa o meu pecado. Ele disse que pecou, ele deu a sua desculpa e ele pediu: agora eu rogo, eu te peço, me perdoa, perdoa o meu pecado, e faz mais uma coisa para mim, Samuel, sai comigo aqui da tenda, para o povo ver você comigo, para falar: não, está tudo certo, Deus está com Saul. Às vezes a gente faz isso.
A gente quer demonstrar um senso de religiosidade, demonstrar, arrotar muita santidade, e às vezes nosso coração está tão sujo. Olha a resposta de Samuel para Saul. Ele disse: eu não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra já te rejeitou o Senhor, para que você não sejais rei sobre Israel. E a Bíblia diz que Samuel, o profeta, pegou a espada e esquartejou o rei Agag, porque Deus mandou. E Deus disse, em Samuel acho que é 15:23, diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Saul disse: esses bois que eu peguei era para sacrifício. E aí ele disse que a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, também o Senhor rejeitou ele como rei. Mas antes vai dizer que ele dá mais uma desculpa. Ele diz: eu peguei esses bois para oferecer holocausto. E o Senhor diz: eu não quero sacrifício, eu quero obediência. E é isso que o Senhor está dizendo para você, para mim nessa noite. Eu quero a sua obediência. Saul não teve arrependimento verdadeiro. Ele foi rejeitado por Deus. Ele tenta manipular Samuel, dizendo: sai comigo, para que o povo veja que Deus está comigo. Para terminar, eu quero dizer sobre a segunda pessoa. Eu quero falar sobre o filho pródigo, ou o filho que se perdeu. A Bíblia vai dizer que um pai tinha dois. O pai tinha dois. Me ajuda, faz igual o Isaac. Eu vou contar a história, vocês vão me ajudando, pode ser? Eu conto para ele assim, ó: Isaac, o pai tinha dois. O mais moço pediu o direito da sua. E aí ele foi, então pegou a sua herança, foi para uma terra bem distante. E lá nessa terra ele gastou de forma irresponsável. Ele gastou de forma que não deveria. E a Bíblia diz também que ele gastou e viveu uma vida dissoluta. Ele viveu uma vida errada. E aí, aquela terra passou por uma grande necessidade, fome. E aí o que aconteceu? Ele foi até um cidadão daquela terra pedir um emprego. E eles não deram emprego para ele. O único emprego que ele conseguiu foi de tratar de porcos. E ali, tratando dos porcos, a Bíblia conta que ele desejava comer as alfarrobas, a lavagem que os porcos comiam. E um dia ele serviu os porcos. Ele ajoelhou e pensou: até os empregados do meu pai comem comida boa, e eu estou aqui querendo comer lavagem. Olha o arrependimento. Eu vou voltar para o meu pai. Arrependimento é mudança de mentalidade, é conversão. Eu estou aqui nessa situação, eu saio daqui e eu digo: eu vou para o meu pai. E quando eu chegar lá e ver meu pai, eu vou dizer para o meu pai: pai, eu preguei contra os céus e contra o Senhor. Ele foi disposto a falar isso para o pai. E ele foi andando. E ele foi, e de longe ele avistou o pai dele. E o pai dele avistou ele. E ele saiu correndo. Vem cá, pai, Patrick. Ele saiu correndo. O pai correu e o abraçou ele. E ele olhou para ele e disse: pai, eu pequei. Mas aquele rapaz, ele disse: eu pequei diferente. Ele disse: eu pequei, pai, contra os céus e contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas você me aceita? Você me aceita de volta como um dos seus trabalhadores? Eu quero trabalhar aqui para você. Eu faço o que tiver que fazer. Você me aceita de volta?
claro, meu filho. E o pai falou, o pai não falou só é claro, o pai falou: servos, tragam uma melhor roupa para o meu filho, ele está sujo. Roupa, vestes, fala de santidade, fala da pureza. Ele rasgou suas vestes, ele sujou suas vestes no pecado. Então servos colocam nele uma veste nova. E ele disse para o servo: servo, traga um anel. Anel fala de aliança. A aliança do meu filho quebrou. Ele destruiu a aliança que ele tinha comigo. Mas hoje eu estou restaurando através de um anel a aliança minha com ele. Coloca um anel no dedo dele. Pois um anel. É isso que o pai fez com ele. Pôs um anel novo no dedo dele. E o pai pegou e falou: olha, traga uma sandália nova para o meu filho. Sandálias fala de endireitar o caminho. Os pés estavam tortos, os pés estavam para o lado errado. E hoje o pai endireita o caminho daquele filho. E mais uma coisa, vamos fazer mais uma coisa? Vamos matar um novilho e vamos festejar, porque o meu filho estava morto e hoje ele arrependeu e voltou à vida. Arrependimento é entender que pecou, que falhou, que transgrediu como o pai. Obrigado. Transgrediu contra o pai e voltar para o pai. É uma noite de voltar para o pai. É uma noite de entender: eu pequei. Você não vai falar eu pequei como Saul falou. Você vai falar: eu pequei, eu errei, eu vou mudar a minha vida. Você não vai pedir perdão da boca para fora, mas você vai falar para o Senhor nessa noite: eu pequei. Jesus, na palavra dele, ele sempre pregou sobre arrependimento. Põe para a gente Marcos 1,15. Lá diz: e dizendo, Jesus disse, né? O tempo está cumprido e o reino de Deus está. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É isso que o Senhor está nos dizendo nessa noite. O reino de Deus está próximo dele voltar. Mas para que eu não pereça no inferno, eu preciso me arrepender. O Novo Testamento está cheio da palavra arrependimento. O arrependimento é uma das pregações do Novo Testamento. Para uma mulher ele disse: os seus pecados estão perdoados. Mas para a mesma mulher que ele disse: os seus pecados estão perdoados, ele disse: vai e não peques mais. Hoje o Senhor está dizendo: eu estou perdoando os seus pecados, mas você precisa parar de pecar. Vai e não peques mais. Mateus 3:1. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, olha o que João Batista dizia: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. João Batista dizia, não tão mansinho assim, ele dizia: raça de víboras, incrédulos, arrependam-se. Eu estou aqui como João Batista nessa noite, para dizer para você: o reino de Deus está próximo, e essa noite é uma noite de arrependimento, é uma noite onde eu vou me voltar para o Senhor. Nessa noite, com muito temor de Deus, eu quero te dizer que o Evangelho de Cristo não mudou. Deus continua chamando todos aqueles que precisam ao arrependimento, porque o reino de Deus está próximo. E como nós lemos aqui em Lucas 13, versículo 3, lá diz: se não vos arrependermos,
todos nós de igual modo vamos perecer. Eu não quero que você pereça no inferno. Eu não quero que você viva uma vida longe de Deus. Eu quero nessa noite que Deus coloque no seu coração um desejo por mais da presença dEle e entender, todos nós pecamos. Eu não sou melhor do que você, como nós lemos em Romanos, todos nós pecamos e carecemos de Deus. Eu quero nessa noite orar primeiro por aquelas pessoas que querem entregar a sua vida para Jesus, que entendeu que o pecado te afasta de Deus. Para aqueles que entenderam que para você mudar a inclinação da sua carne, a inclinação que você vive, a predisposição, você precisa de Jesus no coração. Você precisa do Espírito Santo. E quem te dá o Espírito Santo? Somente Jesus. Só Jesus pode te dar o Espírito Santo. Então eu quero que você fique de pé. E eu quero orar para que Deus te dê nessa noite. Você que está aqui pela primeira vez, segunda ou terceira, ou você que estava longe dos caminhos do Senhor. Todos nós coloquemos as mãos no coração. E repitam após mim: Senhor Jesus, eu aprendi nessa noite, se eu não me arrepender, eu vou perecer no inferno. Por isso nessa noite, eu peço perdão pelos meus pecados. Apaga o meu passado e me dá um futuro brilhante na tua presença. O meu pecado foi lançado no mar do esquecimento por Jesus Cristo de Nazaré. Nessa noite, eu te peço, escreve o meu nome com a caneta de ouro no livro da vida, que quando eu morrer, eu quero morar no céu com Jesus Cristo. Você que está aqui pela primeira vez hoje, e você fez essa oração, levanta a mão. Hoje você entende que você está mudando a sua predisposição. Você quer Jesus na sua vida, e você quer abandonar tudo aquilo que te impede. Algumas pessoas, sai do seu lugar, vem aqui na frente, por favor. Eu quero orar por você, abençoar a sua vida. Você que está aqui pela primeira ou segunda vez, não tenha vergonha, pode vir aqui, eu quero orar com você. Aleluia. Pode vir aqui em cima do altar, vem cá. Não fica com vergonha não, pode vir cá. Amém, vamos bater palma, Jesus. Fica olhando para mim, que aí você não fica com vergonha, pode ser? Isso, pode ficar olhando para mim, desse jeito. Isso. Vocês três estão vindo pela primeira vez? Isso. Vocês? Amém, que lindo. Jesus, Ele continua fazendo, Ele continua salvando, Ele continua operando. Todos nós precisamos de Jesus. Vamos só esperar os irmãos chegar. Ele é seu neto. Fica olhando aqui para mim. Não importa a idade. Qual que é o nome da senhora? Qual que é o nome? Maria. E o senhor? Luiz. Mas você? Beatriz. Gabriel. Davi. Não importa a idade. Jesus continua atraindo o nosso coração para Ele. E mostrando a nossa condição. Nós sem o Senhor, nós somos pecadores. E nós estávamos afastados. Hoje, eu quero dizer para vocês, aqui, Jesus entrou aqui, ó, no seu coração, no seu coração, no seu coração, no seu coração, no seu coração. Hoje Jesus está entrando no coração de vocês. E Ele está dizendo para vocês,
Não importa como foi a vida de vocês até aqui. Ele manda te dizer nessa noite: Davi, eu te amo. Jesus está dizendo para você: Maria, eu te amo. Você é muito especial, Luiz. Jesus está dizendo para você: não foi você que me escolheu, diz o Senhor, mas eu te escolhi. E eu quero orar por você. Eu quero declarar por você que hoje Jesus está entrando na sua vida. E a partir de hoje, a vida de vocês nunca mais serão a mesma. Sabe o que João Batista fazia? Quando ele pregava um sermão como esse que eu preguei, João Batista falava assim: agora alguém quer batizar? E aí as pessoas que queriam batizar, entregavam Jesus, elas desciam às águas. Vocês vão ter tempo ainda para depois fazer isso. Mas eu quero dizer que Jesus quer fazer vocês serem novas pessoas. Eu quero orar por vocês. Põe a mão assim. Senhor, eu oro por esses irmãos, eu oro por essas vidas, e eu peço nessa noite que o Senhor coloque um presente nas mãos deles. Faz para eles muito mais do que eles estão pedindo, pensando ou imaginando. Transforma a partir de hoje o futuro deles, porque está escrito na tua palavra que o Senhor é o meu cálice e a minha porção, e é o Senhor que garante o meu futuro. Eu profetizo que o futuro de vocês estão garantidos, e a partir de hoje vocês recebem paz, vocês recebem o amor de Deus, vocês recebem esperança, vocês recebem o perdão para os seus pecados. Eu declaro que a partir de hoje vocês não vão viver mais no pecado, porque Jesus está entrando em vocês. Eu declaro o Espírito Santo tocando em vocês, o Espírito Santo derramando sobre vocês o Espírito dele, que vocês a partir de hoje recebem a vida de Cristo, em nome de Jesus. Eu declaro que a partir de hoje vocês são um novo homem e nova mulher em Cristo Jesus. Olha para mim, é muito emocionante esse momento. Sabe por quê? A Bíblia diz: toda vez que um pecador se arrepende, há uma festa no céu. E hoje está tendo uma festa linda no céu, porque você se entregou a Jesus, porque Jesus entrou no seu coração, e Ele vai mudar a vida de vocês. Eu quero também dizer que hoje vocês ganharam uma família linda, a família de Jesus, a família de Cristo. Olha para trás, olha a família que Jesus está te dando hoje. Pessoal, agora vocês vão seguir aqui. Caruna, levanta a mão. Vocês vão ali ganhar um presente, viu? A igreja preparou um presentinho para vocês. Vai seguindo aqui a Caruna e vocês vão ganhar um presente. Vocês são muito bem-vindos à família de Jesus. Oh, Deus lindo! Eu quero dizer para você que precisa ir embora, mas nós vamos ter um momento agora de ministração. Eu queria que você não andasse ainda. 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, fala comigo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar. Você quer confessar seus pecados para Jesus nessa noite?
E mais do que isso, nós vamos fazer 2 momentos aqui hoje. Primeiro, no seu lugar, você vai falar para Deus o nome do seu pecado. No seu lugar, você vai se arrepender. No seu lugar, você vai mudar a sua mente. No seu lugar, você vai fazer uma conversão do erro para o acerto. E depois desse momento, que eu vou dar uns minutinhos, enquanto os irmãos tocam, eu vou chamar os líderes aqui na frente, pastores, pessoas que estão habilitadas para orar. E eles vão vir aqui para orar. Porque às vezes, lá em Tiago 5,16 diz: orai uns pelos outros, para que vós sejam curados. E aí, talvez você precisa vir aqui hoje para falar: eu não consigo vencer, mas eu quero ser liberto nessa noite. A Bíblia diz: o Espírito Santo de Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar as boas novas. E eu estou aqui pregando as boas novas e dizendo: arrependam-se. Feche os seus olhos enquanto o Max vai tocar essa canção. Se você quiser se ajoelhar nesse momento, eu queria te convidar, se você pode, ajoelhe no seu lugar.